Mas o esportista de alto rendimento, ele não chega com essa temática. Ele, por vezes, ele é treinado a não expressar o sentimento dele. O atleta de alto rendimento. Seu homem de gelo. Ele não tem que sentir. Ele tem que ir lá e fazer uma performance. Ele tem que correr até o fundo do campo e chutar a bola. Independente se ele está triste ou não. Ele vai ter que pegar o oponente e botar no chão. Ele vai ter que nadar tantos metros. Não importa se ele está triste ou não. E o atleta, ele não é educado a falar sobre o que sente. Até quando fala, é objeto de deboche. Tá? Não importa. Ele aprende isso. O atleta, ele usa o corpo como um instrumento de trabalho. E não tão somente um instrumento de trabalho, mas como um instrumento de expressão. Então, aí que faz toda a diferença na nossa profissão. Porque tu não é um paciente que vai falar sobre os sentimentos. Ele vai mostrar no corpo o que está sentindo. Através de inúmeras situações. E se tu não estiver presente no dia a dia, tu não vai conseguir observar isso. Agora sim. Tudo bom? Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bom. Você, como é que está? É um prazer Tudo certo. conhecê-lo aí. Pela primeira vez a gente trocando uma ideia aqui ao vivo, online. Obrigado primeiro, né, doutor, pelo teu aceite de imediato, né, logo que a gente decidiu, né, poder falar sobre esse tema. Você foi um contato importante aí que chegou para a gente, então acho que antes de mais nada, né, doutor, agradecer a tua disponibilidade e claro, né, o interesse também de poder vir aí falar com a gente. Então, primeiro, boa noite e obrigado aí pelo aceite do convite, né. William, é um prazer enorme estar falando contigo sobre um tema que é pertinente para nós dois. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa falar e acho que vai ser uma boa conversa. O prazer é todo meu amigo. Legal. Show de bola. E até para passar para a turma aí, né, doutor? Algumas lives atrás, eu recomendei um dos livros do Hélio, né? Inclusive deve estar aí no meio dessas pilhas de livro aí, né? Que o Hélio é um amigo em comum, né? Um elo aí que une nós dois, né, doutor? Que é uma pessoa especial também, que ele até falou que ia tentar passar aí pela live para escutar a gente um pouquinho. E que acaba sendo aí um parceiro também diário, um colega seu aí de trabalho, uma pessoa que a gente se identifica. Então, só para deixar registrado aí que foi ele que acabou aproximando a gente, né? Um parceiro que eu tenho já de alguns anos, que o futebol acabou me dando. E agora, claro, agora você aparece aí, claro, uma surpresa muito boa nesse caminho. E, doutor, acho que antes de mais nada, é muito legal as lives porque acaba unindo, né, um pouquinho as pessoas que acabam seguindo o meu Instagram e que aparecem volta e meia nas nossas lives de toda semana. E, claro, as pessoas que aí no Rio Grande do Sul te conhecem e acabam sendo mais próximos a você. Então, vamos fazer uma pequena apresentação, né, para que esses ambientes que estão se misturando. O doutor pode falar um pouquinho aí da tua atuação, né, doutor, com relação à medicina, onde você trabalha hoje, para o pessoal tá sabendo aí qual é o nível, né, de profissional que a gente vai estar conversando aí hoje. Ok, obrigado. Eu sou médico, psiquiatra, me formei na Fundação Universitária Mário Martins. Logo que eu me formei, eu já fiz um trabalho sobre psiquiatria, saúde mental em jogadores de futebol profissional. Durante a faculdade, eu estagiei bastante em clube de futebol, vivenciei a questão do futebol. Mas, quando eu fiz psiquiatria, eu pensei, poxa, acho que não vai dar futebol, né? Psiquiatria não tem como juntar. E depois eu fui fazendo trabalho, estudo, e falei, poxa, tem uma área surgindo aqui, dá para juntar as duas coisas. Então, depois que eu percebi que eu poderia evoluir nisso, comecei a estudar bastante sobre medicina do esporte. Eu fiz pós-graduação, tenho pós-graduação em medicina integrativa também. Eu atendo no consultório particular,
aqui na cidade de Porto Alegre, né, atendo e atuo aqui, e também trabalho no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tanto uma atividade mais da psiquiatria do esporte mesmo, nas categorias de base, e quando necessário eu dou um suporte para a equipe profissional. Então hoje assim como o Hélio, que você citou, estamos né, fazendo parte de um desbravamento, digamos assim, né, nessa área. A psiquiatria hoje do esporte, ela é uma área ainda que não é uma especialidade, mas é uma área de atuação, né? E não é que nem a psicologia do esporte, que ela está muito bem inserida, tem muitos profissionais de excelentíssima qualidade, é uma área mais de atuação. Inclusive, em outros países, Estados Unidos, Europa, já é uma área bem consolidada, digamos assim. Legal. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil ainda tem uma certa... Estamos no início de processo, digamos assim. Legal, e até só para complementar, né, doutor, você fala da inserção do psiquiatra no esporte em si, né, e a gente vê muito a questão de muitas vezes ter um estigma que é da psicologia, imagina, da psiquiatria, né, que é algo que são os estigmas voltados, claro, à performance, ao desempenho, que a psicologia tem quebrado aí nas últimas décadas e, como você comentou, né, de repente agora é o momento da psiquiatria mostrar que vai muito além de combater sintoma, vai muito além de tratar Exatamente. doença, né? Então, interessantíssimo. Bom, no meu caso, uma apresentação também breve, eu me formei há 10 anos atrás, né, em psicologia, e eu só descobri a psicologia do esporte quando eu saí da faculdade, né, o que pode ser a realidade de muitos colegas aí que estão me ouvindo, né, eu não tive nada na Universidade Federal aqui do Paraná, com relação à psicologia do esporte. Logo que eu saí, eu já comecei um curso de formação, e me aventurei em fazer o curso de Educação Física, né, também aqui na Universidade Federal. E, claro, dentro do curso de Educação Física, eu já comecei a trabalhar, né, com futebol, comecei a trabalhar no Paraná Clube, especificamente, né, em 2015. Já trabalhava com basquete sobre rodas, e aí, claro, terminei a minha graduação já trabalhando no Curitiba, né, nas categorias de base, em 2017, e tendo feito já também outros trabalhos em equipes. Hoje também estou dentro do clube, né, quase 6 anos já no Curitiba, trabalhando apenas com elenco profissional e há 5 anos já trabalhando com a clínica. E a nível de formação também, esse ano até a metade do ano aí eu termino meu mestrado em educação, também com as especializações aí em TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, e a psicologia do esporte, né, que é o carro-chefe aí do nosso trabalho e que, claro, inspira a gente a vir aqui toda semana para estar conversando com essa turma aí, estar passando um pouquinho de conhecimento das situações que a gente acaba vivenciando, não só na clínica, mas também lá dentro do clube, né? Fora outras situações relacionadas aí a cursos de pós-graduação, que imagino que vocês da medicina são bem inseridos também, e que a gente acaba trazendo para o nosso público aqui, né? Muitas vezes de forma gratuita e em formato de conteúdo. Mas, doutor, explica para a gente um pouquinho, fala um pouquinho mais, até a gente acabou de falar aqui um pouquinho de estigma, né, que muitas vezes tem essa parte da preparação mental, que a gente quebra, né, não só a palavra, né, psicologia, mas traz para a preparação mental do atleta e mostra o quanto que ela é capaz de fazer ele melhorar a performance. Mas explica para a gente um pouquinho a questão da atuação da psiquiatria do esporte, né, a nível efetivo mesmo, o que ele faz, como que ele trabalha dentro dos clubes. Explica um pouquinho para a gente melhor como que é essa área de atuação do médico psiquiatra. Bom, o médico psiquiatra, ele, o clínico tradicional, ele trabalha no consultório, às vezes no hospital. O médico psiquiatra do esporte, ele tem que estar inserido dentro de alguma instituição, né, esportiva, ou trabalhando de uma forma mais particular, ou fazendo consultoria. Bom, o psiquiatra do esporte, ele trabalha bastante com algumas questões até que a psicologia do esporte também trabalha, mas inclusive um trabalho integrado, né, com a psicologia. Questões da preparação mental, né, controle de estresse, qualidade de vida,
gerenciamento de energia, regulação de sono, tá? O uso e abuso de substâncias. Tem um trabalho muito legal que eu faço bastante, que é uma integração com fisioterapia, né, nesse acompanhamento do atleta que está lesionado. Trabalha, obviamente, com transtornos mentais, trabalha questões com a equipe, né, com o clube, e ele tem uma ação integrativa, não só com a equipe médica, mas com o setor psicossocial. Né? Ele consegue ter essa linguagem médica, ele consegue, óbvio, ter acesso a questões médicas, e também essa questão mais psicológica. Então, ele trabalha num lugar ali de transição, entre corpo e mente, digamos assim, sabe? Então, é uma área que integra vários setores, integra o departamento médico com a questão da psicologia, daqui a pouco a questão da família com a equipe técnica. Então, é uma área que, até questões da dirigência, inclusive de performance também, porque todo o trabalho que dá uma saúde mental vai, aos poucos, aumentando o desempenho. Né? Então, ele trabalha em todo esse setor. Claro, tem questão de sono, tem questão, inclusive, de nutrientes, ele tem que estar atento à questão de nutriente, porque depois a gente vai conversar também, mas tem muitos transtornos alimentares, né, transtorno de sono, e ele consegue identificar algumas coisas, por exemplo, somatizações, dores crônicas. Então, ele consegue ter essa leitura que, por vezes, dentro de um departamento médico, poxa, por que esse jogador está sempre aqui? Né? Então, ele tem uma atuação bem ampla, mas... e assim, claro, no consultório particular, por exemplo, ele vai conseguir fazer consultorias dentro de um clube, e ele também vai fazer um tratamento mais com o atleta. E o atleta busca ele, ou uma equipe busca ele para atender um atleta. Então, são duas áreas, mais particular, né, um consultório, e uma área onde que tu entra mais num clube. No meu caso, no futebol, né? Sim. Não, é legal, porque essa distinção a gente acaba fazendo na psicologia também, né? Que é o trabalho dentro do clube e é o trabalho da clínica. Aí quem está no clube, a gente fala situações específicas que no trabalho clínico a gente tem que não tem no clube, não adianta, você não tem muitas vezes o espaço físico, o tempo necessário para trabalhar com o atleta com uma determinada demanda. E na clínica a mesma situação, porque psicologia do esporte acaba tendo a observação como um ponto do seu trabalho. E na clínica muitas vezes você tem isso de uma forma muito limitada. Né? Quando o profissional realmente acaba tendo esse tempo de ir até o treinamento, conversar com o técnico, perceber o atleta não só no treino como no jogo, né? É uma situação que no clube a gente tem isso à vontade. Né? Ou seja, são todos os treinos, são todos os jogos, acaba fazendo um acompanhamento, traçando perfil, fazendo testes, né? O que na clínica, esse ponto de observação a gente perde bastante. Né? E William, assim, no meu consultório, eu atendo muitos pacientes que não são da área do esporte, não são atletas. E eu uso elementos tanto da psicologia e da psiquiatria do esporte em favorecimento desse paciente. Eu consigo ver hoje, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante é quando o paciente, vamos sair um pouco da esfera do atleta, né, rapidinho, ele consegue encontrar uma atividade física que ele consegue socializar, ele consegue ter uma atividade recreativa e ele tem um acompanhamento de algum personal que vai influenciando ele a evoluir cada vez mais. Quando ele encontra uma atividade esportiva com esses três elementos, meu amigo, às vezes é mais potente que uma medicação em si. E é muito mais fácil diminuir doses da medicação quando o paciente entra num exercício com essa qualidade, assim, com esses três pilares. Então, a gente utiliza disso também para os pacientes clínicos, né?
Interessante, né? O quanto é poderoso, né, doutor? Eu acho que essa mensagem ela é muito legal de trazer, né? E muitos pais, eu, por exemplo, na clínica, talvez um pouquinho diferente de você, né? E ressalto isso, para todos os clientes que acabam chegando lá, eu falo, cara, eu não trabalho com nenhuma outra demanda a não ser como atleta, né? Então, ou seja, assim, são demandas voltadas a atletas, especializadas em atletas, e isso a gente vê que especifica o nosso público, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho 4 atendimentos, tenho 2, tenho 3, são só atletas, né? E especifica muito isso e acaba trazendo para a gente um olhar nesse sentido, e isso que você trouxe eu acabo abordando primeiro com os pais, né, doutor? No sentido assim, de mostrar o quão poderoso é a É prática de muito exercício. poderoso. E aí aquela coisa, né? Pode ser que lá na frente o filho acabe não se tornando um atleta profissional, mas ele ganha como parceiro o esporte. E aí é até o fim da vida, né? O quanto ele consegue. O esporte tem um poder de resgate de pessoas, de proteger, de educar, de dar disciplina, de dar saúde, de botar um caminho muito interessante. E, doutor, dentro dessa temática, né? A gente coloca aqui porque nós dois, a gente acaba trabalhando com alto rendimento, e até a chamada aqui da nossa live foi a questão claro, das doenças em si, trazendo para alta performance, né? Então, para a gente falar um pouquinho de alto rendimento. Você está quantos anos atuando já com alto rendimento, doutor, com alta performance? Seja na clínica ou no clube? Olha, eu estou no Grêmio, já carteira assinada, já faz uns 2 anos e meio por aí. 2 anos. Mas antes eu sempre estagiei dentro do clube desde 2008, né, como estagiário, e por vezes, depois de formado, fazendo trabalhos, digamos, mais cumprindo alguma jornada ali por tempo limitado. As carteiras assinadas já faz uns 2 anos e meio. Não, mas eu tô perguntando só, né, doutor, porque assim, essa questão do convívio com quem está na alta performance já é há muito tempo, né? Ou seja, não é algo Ah, que, sim. que a gente está nisso, né, há apenas, de repente, há 1, 2 anos, mas assim, pegar a tua percepção um pouquinho também, porque às vezes, o tema que eu quero trazer aqui, às vezes, além de ser um pouco complexo, né, principalmente, a gente sabe que aqui pela live passam muitos países, muitos atletas jovens, quando a gente vai falar, por exemplo, da questão do alto rendimento, o quanto que ele é sinônimo, né, de saúde, tanto física quanto mental. Você, como médico, qual o olhar que você tem, né, nesse sentido dessa questão, quando a gente fala da alta performance? A gente acabou de falar aqui, né, o poder do esporte, o quanto o esporte pode ser atrelado à parte social, né, essa parte muitas vezes até de reabilitação, e você estende isso, né, até a terceira idade, ou seja, ele é fantástico nesse sentido. Mas quando a gente fala do alto rendimento, como que a gente pode perceber isso? E claro, a gente pode trazer para o futebol, que é a nossa área correlata e nossa área similar, mas tem isso para outras modalidades, né, doutor? Como é que a gente pode entender assim o quanto que esse alto rendimento pode estar conectado aí a dizer que é sinônimo, né, de saúde física e mental? E até a galera que está acompanhando aí, está com quase 20 pessoas ao vivo, o que vocês acham, né? O quanto que o alto rendimento, o quanto que as exigências, né, do alto rendimento, às vezes vocês são pais e são, às vezes, treinadores, né, o quanto que isso está correlacionado à saúde propriamente dita. O que você acha com relação a esse tema, doutor? Alto rendimento não é sinônimo de saúde física nem sinônimo de saúde mental. Existe um desgaste muito grande. Tá? Tem um estudo europeu que relata que o atleta de alto rendimento, durante a carreira dele, ele encontra mais de 600 fatores de estresse que podem levar a transtornos mentais comuns, como depressão e ansiedade. Então, o estresse é muito presente na vida do atleta. Se engana quem acha que esporte de alto rendimento é sinônimo de saúde, né? É só tu olhar um ex-atleta aposentado, o jeito que ele caminha. Por vezes, com uma dificuldade de marcha, pela sobrecarga. Ali a gente consegue ver, né, a sobrecarga física, na articulação, mas a sobrecarga mental
ela é inferida, mas tem bastantes estudos que nos dizem que também existe o desgaste, digamos, da saúde mental. Perfeito. Doutor, você só repete para a gente, que eu anotei aqui, né? Eu brinco com o pessoal aqui, cada live que a gente faz acaba sendo uma aula com bastante detalhe. Você citou que o estudo traz mais de 600 fatores que podem ser... Tem um estudo europeu que refere que o atleta de alto rendimento, ele, durante a carreira, tem mais de 600 fatores de estresse que podem induzir a transtornos mentais comuns. Perfeito. Entre eles, né, ansiedade e depressão. Numa equipe de futebol, 25 atletas no plantel durante um ano, 2 pelo menos vão sofrer com sintomas de transtornos mentais comuns. Sim. E os atletas têm um sono muito pior do que a população geral. E eles têm muitos transtornos alimentares também, e abuso de álcool. Isso acima da média da população geral. Então, assim, claro, e isso nós estamos falando em esportes com alto rendimento. Sim, exatamente. Alto rendimento e com bastante investimento também. Uhum. E são estudos geralmente de fora. No Brasil, não consegue ter uma aferição tão fidedigna. A gente acredita que seja parecido. Um pouco pior, talvez. Não, é interessantíssimo, porque sempre, né, no trabalho e na conversa de novo, né, com os pais nas abordagens, a gente acaba falando de 2, 3 fatores que naquele momento é um fator de estresse para o atleta, né? Mas olha que interessante, o estudo traz mais de 600. Então, assim, para ver como tem espaço, né, doutor? Isso a gente está falando, inclusive para os estudantes de medicina, os estudantes de psicologia, que é uma área que precisa de atuação específica, né, nessa área. Então, eu acho que é muito legal da gente pensar dessa maneira e perceber o quanto é importante ter profissionais que vão atuar em cima disso. E aí eu acho que a gente pode, de uma maneira mais direta, assim, né, doutor, entrar um pouquinho no tema para a gente poder falar, claro, cada um a partir da sua área de formação e, claro, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente ensina muitas vezes, né, em algumas aulas, em alguns cursos, para a gente poder falar um pouquinho do tema de ansiedade e depressão, porque acho que primeiro a nível de conceito, né, doutor, da gente poder pensar, porque às vezes a depressão ela está muito correlacionada ao que o senso comum traz da questão da tristeza profunda, né? E aí a pessoa está triste, e ali está 2, 3 dias triste, quase um processo de luto ali, e está em depressão. Parece que vira meio que comum, né? Você vê a pessoa triste lá, pronto. Até a brincadeira com a gente, né? Muitas vezes, não só amigos e parentes acabam trazendo essa brincadeira nesse sentido, né? Ah, fulano está desse jeito, então já está com depressão. Olha lá, não sai da cama, está com depressão. Então, assim, da gente poder tirar um pouquinho dessas situações, né? Da gente poder pensar a nível de conceito, realmente, quando a gente fala de doença, e da ansiedade do mesmo jeito, né? A gente pode até separar, talvez, as duas coisas, porque a ansiedade, a gente separar o que é o friozinho na barriga e a ativação para estar pronto para fazer uma apresentação em público, fazer uma live, dar uma aula, para entrar em campo com 80 mil torcedores, ou às vezes para jogar futsal lá, como a gente tem muitos atletas aqui que acompanham, que, sei lá, às vezes na quadra ali tem 100, 200 torcedores, separar esse friozinho na barriga com o transtorno propriamente dito, né? Então, eu acho que é legal assim, ter uma percepção médica, inclusive, porque justamente quando a gente pega o senso comum, algumas coisas aparecem, tenho certeza que essa galera que está acompanhando a gente aí também se identifica, não só com as brincadeiras, né, quando a gente traz isso, mas claro que a gente primeiro vai conceituar para daí a gente trazer para dentro dos clubes, né, doutor, e entender a questão da sintomatologia, entender o que a gente pode identificar a partir do convívio com o atleta e a partir do contato, de repente, até com a família, o que a gente consegue ter de informações para poder cuidar desse atleta de uma forma mais interna e, claro, depois acompanhar esse tratamento e o retorno desse atleta com a equipe. Então, melhor vamos começar do conceito, né, para a galera poder entender um pouquinho. Se a gente pensar da área médica, né, doutor, o que a gente pode trazer assim? Vamos começar pela depressão primeiro, né, que é um tema que, até ouvindo esses dias, um comentário, o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas, né, diagnosticadas com depressão. Então, assim, é um dado
gigantesco, ansiedade, então acho que o Brasil é o top 1, não é nem top 3, nem 5, é o top 1, né, de pessoas diagnosticadas com ansiedade do mundo. Mas começando pela depressão, doutor, vamos tentar esclarecer um pouquinho assim, tentar entender o que, de repente, o que é e o que não é, né, até para as pessoas terem essa tranquilidade a nível de conceito, né, de poder entender, muitas vezes até para alguns pais entenderem aí o que muitas vezes eles podem estar identificando que traz essa situação para dentro de casa, ele consegue identificar isso de uma forma um pouco mais objetiva. Bom, vamos lá. Primeiro, mandar um abraço para o Hélio, que entrou na live agora. Forte abraço, Hélio. Bom, pessoal, depressão. Tá? Claro, depressão não existe um tipo de depressão, existem várias depressões, né? Tem a depressão recorrente, tem a aguda, tem a depressão maior, tá? E tem outros transtornos que estão parecidos ali, mas vamos falar um pouco da depressão mais tradicional, digamos assim. Eu não vou falar os critérios DSM-5, mas eu vou citar algumas coisas que são importantes. Por exemplo, uma tristeza que não passa durante a semana, na maior parte dos dias. A pessoa, além de ficar triste, ela se sente desmotivada, sem energia. O sono é prejudicado. Às vezes a pessoa dorme para mais ou ela não consegue dormir. Começa a mexer em algumas funções do corpo, inclusive. A questão da fome. Começa a comer demais, ou perde a fome. A pessoa não sente energia, parece que as pessoas começam a reparar que ela não está bem e o quadro não melhora. Parece que não é passageiro, parece que não é parece que é uma fase que ficou. E ela começa a apresentar dificuldade para fazer as tarefas do dia a dia. Muitas vezes começa o desempenho no trabalho diminui, né? E por vezes uma certa incapacidade de cumprir uma tarefa. Então, eu acho que isso pinta bastante o quadro de uma depressão, pensamentos negativos, recorrentes, não consegue sair daqueles pensamentos, e uma tristeza tão grande que a pessoa começa, por vezes, a pensar em findar com a vida para acabar com esse peso, né, que ela sente, né, por vezes com sintomas no corpo. Então, acho que é um quadro depressivo clássico, né? E que não passa 2 semanas, 3 semanas, e vai perdendo a motivação, vai perdendo o brilho no olhar, vai se perdendo a pessoa. Né? E não pode ser explicado por outro transtorno psiquiátrico, e não pode ser explicado pelo uso de alguma substância, uma situação clínica que diminui, né, que é depressora, digamos assim. Por exemplo, pessoas que usam muito diazepam, é uma substância depressora, acaba, por vezes, ocasionando uma crise do alcoolismo também. Então, nesses casos, não dá para se diagnosticar depressão. Mas, mais ou menos é isso. Né? E a ansiedade, também, fica da mesma questão da depressão. Existem vários tipos de ansiedade. Uma ansiedade mais paroxística, assim, mais aguda, mais relacionada a uma crise de pânico, e tem a ansiedade, que é a ansiedade generalizada, que é muito diagnosticada no Brasil, e que, por incrível que pareça, os dados dizem que ela não é tão comum quanto se diagnostica, né? Existe, digamos, uma certa tendência a diagnosticar uma ansiedade generalizada, uma facilidade de diagnóstico, né? Mas a ansiedade generalizada mesmo é uma pessoa que está sempre muito ativa, muito ativada por alguma situação, ela já desencadeia um temor, já desencadeia um medo, sempre com sintomas simpáticos, né, que são sudorese, tremor, é uma pessoa que fica muito agitada, a palpitação, clássico, né, e tem um sintoma clássico também que a gente chama de globos, que é se fosse uma bola que vai e desce, e a pessoa parece que sempre está com a mão no peito, agitada, e passa a mão aqui, e por vezes chega num ponto tão grande que ela acha que pode estar tendo algum problema cardíaco, né? Então,
Então, é uma situação muito, para quem passa por esse sentimento, é muito dramático, é uma situação tenebrosa, né? E incapacita a pessoa de, por vezes, né, de fazer uma tarefa, de sair, de pegar um ônibus, porque fica sufocada, no elevador também, daí a gente já vai entrar em fobias, né, que também pode ser um braço de uma crise maior de ansiedade. E também não pode estar relacionado a outro quadro clínico, né. Uhum. Basicamente são essas duas, não sei se quiseres complementar. Não, perfeito. Eu acho assim só, acho que trocando em miúdos, né, resumindo, porque eu sempre fico muito interessado em quem está acompanhando a gente, né, a nível de perfil, porque, claro, o doutor deu uma aula aí com relação a sintomas e até um questionamento que eu recebi de um pai esses dias com relação assim, William, mas eu até comentei, né, do tema da live e ele falou assim, mas a gente que é pai, acho que a gente não consegue detectar que o nosso filho está, né, muitas vezes, ou está com um sintoma, né, de ansiedade ou de depressão. Eu falei, cara, vamos tentar analisar o seguinte, vamos pensar primeiro na questão da depressão, quando a gente pensa no sintoma que talvez é o principal, que é a falta de prazer. Eu imagino, você conhece muito bem teu filho. Né? Você conhece muito bem como que ele fica quando ele vai para a competição, quando você fala sobre o esporte propriamente dito, quando você fala que ele vai viajar, quando ele fala que ele vai treinar. Falei, percebe a redução disso ao longo das semanas, né? Percebe o isolamento que ele acaba ficando dos amigos, da parte social, da parte familiar. Falei, em pequenas coisinhas é possível você ir prestando atenção, né, nas situações que vão acontecendo. Claro, se não quiser fazer essa intervenção antes. Mas a gente comentava, né, doutor, justamente para a gente poder pensar que parece que a apatia é a parte mais marcante, né, quando a gente pensa na depressão, mas só parece que a pessoa vai procurar quando a coisa realmente É, não tem mais o fundo, né, desse poço. E aí sim o pai vai despertar, o atleta despertar para ir atrás. e tem uma questão que é muito importante, William, que isso que a gente falou é um diagnóstico da população geral. Sim. Geralmente são sintomas que chegam no nosso consultório, tanto psiquiátrico quanto da área da psicologia. Sim. Eles vão chegar com essa temática que a gente conversou aqui. Mas o esportista de alto rendimento, ele não chega com essa temática. Ele, por vezes, ele é treinado a não expressar o sentimento dele. O atleta de alto rendimento. Seu homem de Ele, gelo. ele não tem que sentir. Ele tem que ir lá e fazer uma performance. Ele tem que correr até o fundo do campo e chutar a bola. Independente se ele está triste ou não. Ele Rendimento. vai ter, ele vai ter que pegar o oponente e botar no chão. Ele vai ter que nadar tantos metros. Não importa se ele está triste ou não. E o atleta, ele não é educado a falar sobre o que sente. Até quando fala, é objeto de deboche. Tá? Não importa. Ele aprende isso. O atleta, ele usa o corpo como um instrumento de trabalho. E não tão somente um instrumento de trabalho, mas como um instrumento de expressão. Então, aí que faz toda a diferença na nossa profissão. Porque tu não é um paciente que vai falar sobre os sentimentos. Ele vai mostrar o corpo o que está sentindo. Através de inúmeras situações. E se tu não estiver presente no dia a dia, tu não vai conseguir observar isso. Né? Então, às vezes, quando chega no consultório, é porque está numa situação muito agravada. Né? Então, os pacientes que chegam no meu consultório hoje, que chegam, a maioria, não dá para generalizar, mas são pacientes mais graves. Então, assim, o atleta de alto rendimento, ele expressa muito pelo corpo, através do movimento, através do caminhar, através do olhar, através de lesão, através de queixas inespecíficas. E é ali que ele vai se comunicar contigo. Ele está treinando desde os 7, 6 anos. Ele não tem
direito de sentir, ele tem o dever de executar. Você me lembrou de uma história agora, doutor, que eu trago, inclusive em alguns cursos, workshops que a gente faz, de uma situação específica que eu vivenciei em um dos clubes, assim, com um atleta muito jovem. E quando a gente pega critério diagnóstico, né, que são os sintomas que a pessoa acaba tendo, eu já conheci esse atleta há alguns anos, muito jovem, inclusive. A única coisa que não bateu no critério diagnóstico dele foi a capacidade de atenção ou concentração reduzida, porque eu não fiz o teste com ele. E a gente faz, né? Tanto no Paraná quanto no Curitiba, a gente faz o teste de atenção com todos os atletas da base profissional. Então até seria fácil. Mas no determinado momento eu fiquei tão assustado, né, doutor, no primeiro momento, porque eu conhecia o atleta, conhecia a família, conhecia até a treinadora, a categoria, tudo que envolvia a qualidade que ele tinha enquanto atleta. E aí os critérios diagnósticos foram batendo, e só faltou o da concentração, porque realmente a gente não separou, né, a bateria lá para poder aplicar com ele naquele momento. Mas é isso que está falando, né? Ou seja, a importância que tem de ter o profissional dentro do clube, para você, num determinado momento, é a mesma coisa eu. A partir do momento que ele sinalizou esses sintomas, primeira ligação com o médico do clube, e a partir do médico do clube, aí começaram as ações para a gente poder ir atrás de profissionais que pudessem ajudar ele nesse processo e, claro, a família dele, que era da cidade também. Então, de novo, Tem, ressaltando essa questão da equipe multidisciplinar, né? O quão né? importante é ter os profissionais inseridos nos clubes, né? Exatamente. Tem muitos os atletas que têm a capacidade de expressar mais o que sente, são os atletas que sofrem mais, do ponto de vista de saúde mental. Os atletas que não conseguem falar muito o que sente, colocam mais no corpo, são atletas que por vezes têm mais lesões. Esportes que tu precisa ser mais criativo, precisa ter poder de decisão, tu consegue expressar mais o que sente. Esporte que é muito repetição, movimento, queda, mais execução, parece que são pessoas que já não se expressam tanto. Eles colocam mais no corpo do que num sofrimento mais mental. Isso é muito interessante. Interessante essa correlação. Uhum. Até porque na clínica, né, eu estou fazendo só o paralelo, eu trabalho com vários atletas em modalidades individuais, né? Por exemplo, tênis. Tênis eu tenho vários atletas e, claro, competem de forma individual, tênis de mesa. Fazer essa correlação, né, do esporte individual, do coletivo e outra, né? A questão de como é a modalidade. Isso que você falou, né? Quando ele é baseado em repetição, repetição, repetição. O quanto que ele expressa isso e qual é a diferença que tem de, muitas vezes, o atleta que precisa do outro, do esporte que exige essa participação, né, do conjunto para você atingir um resultado, que você exige a comunicação, exige, de certa forma, a socialização, a expressão do indivíduo, não só corporal, como, inclusive, cognitiva, de alguma forma, né, e o quanto que isso, muitas vezes, pode causar isso, essa questão não só da resistência, muitas vezes, de externalizar como a facilidade, né, que são os dois opostos aí dessa mesma situação. Muito interessante, né, pensar dessa forma. E aí, comentando agora, trazendo para o ponto da ansiedade, né, doutor? A gente falou um pouquinho sobre essas questões voltadas aos sintomas e situações voltadas à depressão. Eu estava brincando com os termos ali, falando, trocando em miúdos, né, para quem está acompanhando a gente. Quando a gente fala da ansiedade, a gente percebe, e outra, né? A gente pode fazer o paralelo aqui de novo. A gente fala de uma pessoa, entre aspas, normal, que não tem muitas vezes a exigência, né, e tem que performar como um atleta, que daí a gente vai poder ver os fatores estressores, que a gente acabou de falar ali, até o doutor trouxe a questão do estudo e fatores que podem, claro, prejudicar ou aumentar, potencializar essa questão dos transtornos mentais, emocionais. E quando a gente fala da ansiedade, acho que dá para trazer um tópico bem pontual, assim, né, doutor, quando a gente começa a analisar a questão do sono. Porque a gente, adulto, não é atleta, não precisa ter uma performance física. É interessante como o nosso sono fica perturbado, como a nossa alimentação fica perturbada, quando todos aqueles sintomas que o doutor trouxe lá no começo, né? Quando a gente fala da questão da palpitação, da sensação de falta de ar, de todas as situações que são físicas e que acabam atingindo, acabam sofrendo, né? Tendo essa consequência por causa de fatores mentais, emocionais, cognitivos.
né, o quanto que pode ficar perceptível por essas pequenas coisas. Então, de repente, é mais uma informação que a gente resume que muitas vezes facilita essa análise, principalmente quem é pai de atleta, quem é treinador, né, começa a ver, o doutor já trouxe isso, né, mas para a gente fazer essa perda, muitas vezes, de vontade de comer, ou até comer exageradamente, né, doutor, que você traz, que, de novo, brincando aqui do senso comum, né, tá comendo muito, tá ansioso, né, e a gente E, entender e poder distinguir essas situações para entender, claro, a questão voltada à doença. Mas eu trago de novo o sono, né, doutor, porque é algo que para a gente assim, é muito comum, né? Pra gente, quando eu estou falando para a gente, tá, gente? Só para vocês entenderem, falando de seres humanos normais, porque quem é atleta de alto nível, principalmente, a gente brinca que são pessoas diferentes no sentido da exigência, né? E a gente acabou de falar aqui, né, doutor, de que a exigência, tanto física quanto mental, ela é diferente. Para quem é atleta, a questão do sono, a questão da alimentação. Então, acho que são dois pontos que, quando a gente fala de ansiedade, sim, a gente tem que ficar de olho, que são dois pontos que eles são visíveis, né, e que eles são interessantes, assim, né, de pensar, principalmente para quem acompanha aí, né, atletas em formação, inclusive, e perceber como que isso vai se desenvolvendo ao longo da vida do indivíduo, né? Então, ou seja, é, pequenas coisas que para quem não quer ir lá ou ler um livro, ou fazer uma faculdade, ou trabalhar com isso, muitas vezes tem essa informação rápida, pronta para poder, claro, poder analisar aquilo e perceber o quanto que aquilo está influenciando na vida do indivíduo. sim, como voltando àquele estudo que fala em 600 Uhum, fatores estressores que o atleta vai receber. De fato, cada modalidade esportiva tem determinados fatores estressores, né? Então, sempre é aconselhável, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra do esporte, ter um entendimento como é que é a rotina esportiva daquele atleta, como é que são, como é que são os valores daquele esporte, como é que aquele esporte funciona, uhum, como é que é exigido o treino, como é que são os ciclos de competições. Tem que estudar sobre esporte, tem que estudar sobre remo, tem que estudar sobre judô, tem que uhum, entrar nisso, porque é ali que está o ambiente terapêutico que tu vai adentrar, né? O setting é por muitas vezes ali. uhum, E o atleta recebe inúmeros estressores na vida dele. Tem dois tipos de atleta: aqueles que vão se adaptar e vão progredir porque se adaptar, e os atletas que não se adaptam. A gente também não pode esquecer que o estresse ele faz surgir campeões. É através do estresse e do desconforto que vai surgir esse espírito campeão, uhum. e vai se desenvolver um atleta de alto rendimento. Então, a equipe de saúde mental ela não deve combater os fatores estressores. Ela deve auxiliar o atleta a se adaptar e superar eles para poder crescer. E aqueles atletas que não se adaptam a esses fatores estressores, eles vão ter tendências a ter lesão, fadiga, mal-estar, e a partir daí um ambiente fértil para transtornos mentais. A sensação de cansaço, né, doutor? É uma sensação. E ele vai ter que extravasar em algum outro lugar, na comida, não vai conseguir dormir, vai mexer com o ciclo circadiano dele. Então, o fator estressor é fundamental para o atleta. Ali que forja campeão. Uhum. Mas ele tem que superar isso. E a equipe de saúde mental está ali para auxiliar ele a superar o estresse, não para evitar o estresse. Perfeito. E até entrando nessa linha, doutor, de pensamentos, né, quando a gente fala aqui nas equipes, né, porque, de novo, a gente vê que tem muitos profissionais que acabam ouvindo esse tipo de papo da gente, e muitas vezes, através daqui, a gente acaba extraindo algumas ideias, inclusive para levar para dentro dos clubes. Quando você traz essa questão da equipe, né, de saúde mental, as pessoas que trabalham, talvez até pensando numa prevenção de como o atleta vai poder lidar com isso em determinado momento e saber que muitas vezes vai passar por alguns estressores que são naturais, próprios de uma modalidade específica, como, por exemplo, um atleta de futebol entrar num estádio sendo profissional e ter 70 mil pessoas. É um estressor básico. Então, isso, né, para a gente poder comentar e poder, claro, conectar as pessoas também que estão ouvindo,
Mas quando a gente fala em equipe, né? Equipe multidisciplinar, equipe de saúde mental, aquelas pessoas que trabalham dentro dos clubes. Que ações que a gente pode pensar, né, doutor, juntos aqui, que são possíveis de realizar? A gente, por exemplo, nosso setor dentro do clube, a gente gosta de pensar em formatos de palestras, além, claro, das abordagens individuais, onde a gente traz não só a questão do perigo das drogas, lícitas e ilícitas, e que você acabou de comentar, da questão do uso, né, de drogas por parte de atletas. Então, trazer essa mensagem para eles, mesmo quando eles estão muito cedo, né, no clube lá com 14, com 15, 16 anos. Desde lá a gente gosta de trazer essa temática, né, dessas substâncias, da questão do próprio cigarro, né, e não só cigarro, narguilé, vape, tudo que é possível e tudo que entra aí nesse pacote, todos os malefícios que acaba trazendo, principalmente para quem precisa performar com o seu corpo. Né? Se para a gente já traz um malefício gigantesco e não precisa ter uma performance com o corpo, imagina para o atleta. Né? Então, assim, dentro dessas temáticas, claro, fora outras que é possível entrar, mas é interessante, né, quando a gente traz esse tema pensando em ações, porque isso pode estar no projeto de clubes, isso pode estar no projeto de médicos, de profissionais da psicologia, que de repente podem estar ouvindo a gente pensando, tá, mas isso tudo é muito interessante, mas quando a gente pensa em prevenção, o que é possível fazer? Além da abordagem individual, além de palestras voltadas nesses tópicos, hoje vocês têm algum tipo de abordagem que é diferente, assim, doutor? Ou você até pensa, né, em algo que poderia ser, talvez não que seja aplicado, mas que a gente poderia pensar assim que, isso pode ser algo ideal, né? Digo não Olha, utópico, mas algo ideal que é possível trazer essa ideia. é, ah, sim, nós temos algumas linhas de atuação, tá? E, por exemplo, citar algumas delas aqui. Todo atleta, na sua formação, por exemplo, ele precisa ter noção do que é preparação mental. Ele precisa descobrir como combater aquela ansiedade antes de entrar num estádio com 70 mil pessoas. Que tipo de técnica ele pode usar? Ele tem que entender um pouco do jogo mental, de foco, de motivação, de visualização, de relaxamento, respiração. Então ele tem que ter. Essas são habilidades mentais básicas. Ele tem que ter isso. E ele tem que se observar fazendo isso. Então é uma preocupação que nós temos. Porque isso aumenta desempenho e previne um monte de fatores que pode acontecer na vida dele. A gente sabe que não são todos que vão chegar lá, numa equipe de categoria de base. É a pontinha. Não é todos que vão conseguir entrar numa rotina esportiva. Tem uma determinada fase do jovem atleta que ele se depara com uma angústia muito grande. Porque ele vai começar a perceber que ele vai sofrer inúmeras restrições na vida dele. Ele não vai poder estar naquele churrasco de sábado com a família, com o aniversário do vô. Né? Ele não vai poder sair, ele vai ter que dormir um pouco mais cedo. Outro dia tem treino. Então ele vai começar a se deparar com uma angústia. Nem todos suportam essa angústia. Muitos, para suportar, começam a beber para mais, começam a comer para mais. Então, outros conseguem ter esse foco e tem uma possibilidade maior de chegar lá. Mesmo a gente trabalhando bastante, né? Vai se encontrar dificuldades. Outra questão que a gente faz com os atletas, o acompanhamento dos atletas que estão mais de 28 dias para se recuperar. Esses atletas eles vão ter um sofrimento mental importante, vão desencadear ansiedades e, por vezes, pensamentos depressivos que podem levar, sim, a uma depressão. O atleta, ele aprendeu a correr lá com seus 6, 7 anos, atrás de uma bola, por exemplo, a gente pegando o exemplo do futebol, que é uma área comum nossa, e o cérebro dele
aprendeu que ele precisa daquele estímulo motor todos os dias para receber aquela determinada carga de endorfinas e ter um equilíbrio de neurotransmissores ali. A economia cerebral dele depende do esporte. Imagina só uma pessoa se lesionar e ficar 30 dias ou mais parada. Ela começa a não atrofiar só o músculo, mas é uma bagunça de neurotransmissores. Opa, eu estou há 10, 15 anos recebendo, então a gente chama de doping endógeno. Ela começa a entrar em crise de abstinência pela falta do estímulo motor. Então, esses atletas, eles merecem sim uma atenção da equipe de saúde mental e vai passar por exames, né? Desde que uma pessoa que se lesionou, teve uma lesão de LCA no clube, que é o pesadelo do atleta. Daí tu identifica, fazendo uma avaliação nele, que ele tem baixo suporte familiar, que o sono dele não é tão bom. Então, poxa, acende uma luz vermelha ali enorme. Então, esse atleta ele vai precisar de toda a equipe junto a ele. Porque ele vai precisar, porque ele vai ter um estresse emocional muito grande. E na hora do abraço da família não vai ter. Vai ter aquele amigo que vai convidar para beber, vai ter aquele outro amigo que vai convidar para fumar vape, entre outras coisas. Vai ter. Então tu vai ter que estar ali junto com ele. E durante uma terapêutica, existem várias fases de tratamento no atleta lesionado. Primeiro vem o luto, né? Tu entra já na lesão, tu não aceita que tu está lesionado. Está todo o teu corpo bom e um ligamentinho lá que rompeu. Então, imagina só como é que fica a cabeça dele. Depois fica a monotonia de treinamento. Imagina tu entrar na academia todo dia, num lugar fechado, ter que fazer aquele movimento lá, e vai, e faz aquele movimento dia após dia. Vai entrar em monotonia, não vai ter motivação. Vai buscar comer mais, vai buscar beber, vai buscar outras coisas fora do clube para reestabelecer o equilíbrio emocional. É humano isso. E se tu não estiver atento, tu vai retardar um tratamento, vai ter chance de lesionar de novo. E tem uma terceira fase do atleta que está voltando, né? Que ele não se sente confiante. Agora, de repente, o ligamento dele está bom, mas na cabeça dele não está bom ainda. Então, é com questão da confiança. No início do tratamento, o ligamento não está bom, mas na cabeça dele está bom. E no final do tratamento, na cabeça dele não está bom o ligamento, mas o ligamento está bom. Então, como lidar com toda essa questão emocional? E claro, a gente faz uma avaliação em todos os atletas, né, na categoria de base. A gente tria as situações mais comuns de estresse emocional dentro do futebol, e quando começa a ficar muito claro para nós, a gente começa a articular com a equipe, vamos dar suporte para esse atleta aqui, ele está com uma suspeita de pode começar um quadro. Não, esse aqui já está com quadro de insônia, esse aqui já está com quadro diferente. Olha o percentual dele, não está melhorando. Aí tu começa a acionar as outras partes do clube, chama assistente social, chama a fisioterapia, chama outros médicos, e tu vai organizar, e tudo com muito sigilo, e respeito ao atleta, porque tu vai estar falando de coisas da vida dele. Então, tudo isso é feito num ambiente sigiloso, né? Com respeito, tu não vai expor o atleta para os outros setores, mas tu vai usar dos outros setores como um braço de tratamento. Então, é um trabalho agregado dentro de um clube. Isso pode ser feito tanto no clube de futebol, como pode ser feito em outros clubes também, esse trabalho de articulação. E daí existe a conversa com o psicólogo. Então, quando isso funciona, ajuda muito. A pior coisa para dentro de um clube é quando os serviços ficam desagregados, né? Cada um puxando para um lado, e o atleta fica no meio de tudo isso e acaba sofrendo e, por vezes, até piorando o prognóstico por causa dessa desorganização dentro do clube. Perfeito. Até estendo um pouquinho, doutor, você comentando sobre a questão relacionada à lesão, né? Para falar um pouquinho, inclusive, da questão da atuação daí do profissional da psicologia, porque, assim, eu acho que a gente, claro, tem que avaliar sempre a questão da modalidade em si, porque é diferente. A gente pega, por exemplo, tem um tenista que ele se lesionou. Tive um tenista aí, não sei se ele está aí na live ou não, né, ou a mãe dele, mas ele quebrou o braço. Pronto, vai
recuperar, permaneceu ali nas conversas na clínica, voltou a treinar depois de 4 meses, né? Depois que deu tudo certo, voltou e jovem ainda, né? Beleza, tenista. Agora, outra situação, só para a gente poder fazer o paralelo, vamos dizer, no clube lá, teve um indivíduo que, por exemplo, rompeu o tendão de Aquiles, por exemplo. Cara, é aquele negócio de entender o momento do atleta, em que momento esportivo ele estava, né? Muitas vezes, quando a gente fala de alto nível e fala de futebol, pode pensar em qualquer categoria, mas vamos imaginar o profissional só para a gente pegar o auge aqui do negócio, né? E de repente estava num momento bom, o indivíduo lesiona, e ele sabe que ele vai ficar ali de, no mínimo, 5, 6, 7, 8 meses, dependendo da recuperação da lesão, cicatrização, tudo isso tem um processo inteiro que vai acontecer fora a aula que o doutor acabou de passar para a gente, de tudo que acontece a nível de hormônio, neurotransmissor, todas as situações internas que prejudicam, inclusive esse desenvolvimento do próprio atleta. Fora isso, quando ele voltar, né, doutor, falando um pouquinho da questão da confiança, ele sabe que ele vai encontrar pelo menos uns 2, 3 que estão à frente dele já, fisicamente, tecnicamente, às vezes até a nível de confiança e moral, e ele vai voltar atrás de todo mundo e ele vai ter que provar, às vezes quase um ano depois, né, qual é o valor que ele tem, qual é a capacidade que ele tem, muitas vezes isso, o quanto que não tendo o suporte, você acaba muitas vezes perdendo uma peça importante ali da engrenagem da tua equipe, ou muitas vezes perdendo até uma pessoa que poderia, inclusive, ter um futuro e muitas vezes muito jovem, ele pode deixar de ter essa motivação ou de querer desenvolver essa confiança por fatores que são competitivos, né? Que são daquele ambiente, muitas vezes, estando, claro, né? Muitas vezes em clubes grandes, como são os que a gente trabalha, né, doutor? No sentido, assim, de saber o momento real daquilo do que está acontecendo, né? O momento que ele vai voltar, com quem ele vai competir, as pessoas que estão ao entorno dele, e daí você falou do apoio, né, familiar, que é outra coisa que a gente traz aqui como até uma dica, né, doutor? A gente pode deixar assim muito claro o quanto que é importante esse suporte, o quanto é importante não só para quem é muito jovem, mas inclusive quem trabalha com atletas profissionais entender todo esse processo e talvez a lesão, né? Ela acaba sendo uma das situações que acontecem com o atleta. A gente já trouxe aqui o estágio lotado, né? N situações que podem acontecer. Esses dias numa live aqui, né, doutor, comentaram até sobre a questão da rede social. Será que a rede social pode potencializar a questão da própria ansiedade que o atleta tem a nível de críticas, comentários, situações que podem rechear ele de comentários na rede social, e isso pode, de alguma forma, desencadear mais ansiedade ainda, né? Então, assim, veja que interessante como é mais um fator que, de repente, nem existia, talvez algumas décadas atrás, e que hoje passa a ser algo que, claro, é muito positivo, dependendo do ponto de vista, mas a gente está falando aqui de atletas e de alto rendimento, né? O quanto que pode ser prejudicial também, né? Onde o atleta que não tem aquela... eu falo muito de crença, né, doutor? Claro, pela formação em TCC, mas quando a gente fala da própria identidade, da própria crença de capacidade, e de repente, depois de um jogo ruim, ele é recheado de críticas e muitas vezes não sabe lidar com aquilo. Então, veja como a gente pode ver, né, como é algo fundamental, é algo importante e básico. Muitas vezes que a gente pode estar fazendo essa leitura, a gente pode estar orientando essa equipe, né, doutor, que você comenta de saúde mental, pode muitas vezes estar orientando esse atleta nesse sentido, e às vezes são situações que são pequenos detalhes que podem ajudar lá na frente. Então, assim, a gente vê que são várias situações, né, e a gente acho que conseguiu aqui trazer também essa questão da lesão, do retorno, da questão do apoio, da questão de um monte de sintomas que é possível perceber ao longo do tempo, que muitas vezes o atleta pode mostrar para poder identificar, seja ansiedade ou seja sintomas depressivos, né? Mas, doutor, acho que a gente pode falar agora do retorno, né? Entrar um pouquinho dessa questão de como que essa equipe, muitas vezes ela vai poder trabalhar para fazer essa, não vamos chamar de transição, mas vamos chamar de retorno, né? O retorno para as atividades, o retorno para o campo, o retorno com o grupo de atletas, como que a nível da medicina, né, a nível de diagnóstico, a nível de inserir esse atleta junto com o grupo de atletas, que a gente pode pensar de passo a passo, de aplicações, de situações que é possível dentro do clube fazer, para que esse atleta possa se sentir parte, né? Porque a gente sabe que quando o atleta passa por um transtorno e tem um acompanhamento fora do clube, acaba gerando, né, certo estigma, certos comentários, certas situações, porque muitas vezes taxado de algumas situações, como a gente falou aqui, muitas vezes o senso comum ao longo da conversa,
Mas como que a gente pode pensar, doutor, como que você vê essa questão do retorno, né? O retorno para as atividades, o retorno junto, né, com a equipe de trabalho, como que é feito, de repente, o processo, né, no clube e como que você vê que de repente, pode ser a melhor maneira de fazer esse processo como atleta. Olha, depende muito da situação, né? Um retorno, tu te referes a depois uma crise mais depressiva Isso. ou... Tá. Claro, a maioria dos casos, o atleta ele não para. É que nem se estivesse fazendo um ajuste no motor no meio da corrida. Sim. Tá? Às vezes o atleta não pode parar. Ele tem um transtorno, ele tem uma depressão e ele tem um ciclo de competições ali e tu vai ter que adaptar, tu vai ter que assentar o teu tratamento para que ele consiga ter um rendimento e ao mesmo tempo tratar. Então, e tem alguns casos que o atleta, sim, ele pode parar, dependendo da gravidade dos sintomas, né? Daí são casos que daí precisa-se, né, um apoio maior, porque daí não tem como, de alguma forma, existe comentários, existe exposição, né, de situações, né, a gente acompanha isso, né, às vezes na imprensa, o atleta tal, né, não consegue desempenhar porque ficou um mar de tristeza que acometeu de uma tal forma que ele precisou parar de treinar. Mas nesse momento, né, o grupo, aí dependendo de cada situação, tem que ser trabalhado. Até para fazer quando a chegada do atleta de novo no grupo, esse grupo tem que estar preparado para acolher esse atleta. E daí o trabalho do psicólogo, da psiquiatria, da assistência social, por vezes da pedagoga, é muito importante. Tá? Para não expor o atleta, para não se criar coisas que daqui a pouco vai expor, né, um atleta de alto rendimento, que tem a questão da imprensa. Então, é muito delicado isso. Acho que cada caso merece uma atenção especial, né? E tem que ser trabalhado o grupo, sim, quando chega num caso de gravidade muito grande, né? Sim. Mas, na maioria dos casos, o atleta ele não para. Vai trabalhando com ele dentro do contexto do clube. Por vezes, tu utiliza um profissional de fora, mais específico para alguma situação, mas tu vai sempre mantendo o elo e depois tu volta com o atleta e o atleta continua praticando o esporte. E essa é uma situação mais tradicional, digamos assim. Eu não sei se como é que tu percebe. Perfeito. Essa questão da individualização, né, doutor? Eu acho porque, como a gente trabalha, cada caso é um caso. Até eu citei, né, do atleta jovem que eu trabalhei, ele foi um caso bem interessante porque ele teve também o seu retorno para a equipe, né? E assim, quem era próximo a ele, os amigos que eram próximos, tinham esse entendimento do que estava acontecendo, mas 90% dos atletas ali não tinham ideia por que ele não vinha treinar e muitas vezes ele era até preterido pelo técnico porque ele era muito bom tecnicamente, só que ele estava passando por um processo ali muito difícil na vida pessoal dele. O grupo de atletas, quando bem unido, faz parte do tratamento. Com certeza. Quando o grupo é um grupo coeso, um grupo saudável, é muito mais fácil para os indivíduos. O atleta, grupos, assim, esportes de grupo, quando o grupo é um grupo agregado, saudável, eles se protegem, tem um comportamento de proteção, é aquela coisa de um por todos e todos por um. Isso aí. Agora, quando o grupo é doente, existe panelinhas, um está aqui, outro está lá, conflito, questões de ego, o resultado não está vindo. Quando uma pessoa começa a adoecer no meio desse grupo, que já é um grupo patológico, esse grupo
se torna um pouco incapaz, por vezes até uma certa, dependendo da rixa, até com áreas de perversividade, digamos assim, né? Vai até piorar o quadro daquele indivíduo que está sofrendo. Então, nos esportes de grupo tem esse contexto, né? Que é um organismo que trabalha. O grupo é um organismo. Eu até Quanto mais complemento, né? saudável, mais saudáveis as unidades também. E se um cair, o grupo vai fazer um esforço. Às vezes, muito disso é um comportamento muito inconsciente. Não chega nem a ser consciente, né? Eu até complemento. E tu vê certinho na equipe de futebol, um grupo saudável ou não. Sim. Como é que eles lidam com as situações adversas dentro do campo. Sim. Você trouxe muito a equipe multidisciplinar, doutor, mas eu gosto até de pensar na própria comissão técnica, na abordagem que eles têm, na humanidade, muitas vezes, que eles têm, porque às vezes é isso, né? Eles são o chefe de toda a comissão. Como que é a situação do próprio entendimento deles, porque realmente, num primeiro momento, pode ser aquela coisa assim, ele está passando por problema pessoal, então, eu lembro que naquela ocasião eu tive que chegar assim para o treinador, explicar para ele toda a situação, né? Claro, sem a quebra de sigilo do próprio atleta de situações específicas, mas ele fazer entender que ele precisava de um momento, ele precisava trabalhar alguns fatores, inclusive fora do clube, né? E precisava de pelo menos alguns dias ali, ou talvez algumas semanas para poder entender alguns fatores, poder tratar algumas situações e poder retornar. Tem técnicos que não querem entender, né? Às vezes tem alguns treinadores que acionam no atleta alguns medos. Aquela figura de autoridade que manda, que grita, por vezes aciona no atleta algum confronto que a gente sabe, né, de uma outra situação, e aquilo traz uma fragilidade para o atleta. Então, quando a equipe multidisciplinar, a comissão faz parte também. Ela faz parte. E ela participa, ela é importantíssima. Tem alguns atletas que tu fazer uma determinada ordem vai motivar. Outros atletas vai desmotivar. E o técnico pode usar da equipe de saúde mental para saber um pouco da linguagem de cada atleta. Ó, esse, se tu gritar mais, ele vai diminuir o desempenho. Esse tu tem que usar uma outra técnica para ele. Porque ele tem isso e isso. Então, quando tu quiser acionar ele, vai por aqui. Então, o técnico inteligente, ele sabe usar esse instrumento. Ele sabe usar a equipe de saúde mental. Porque a equipe de saúde mental, ela está intimamente ligada ao desempenho. E, mais uma vez, a equipe de saúde mental não pode proteger o atleta contra o estressor. Ela tem que adaptar o atleta ao estressor. E adaptar a equipe para lidar com aquele atleta. Esse é o fundamento que eu vejo, né? Sim, não, perfeito. Eu só quis trazer a questão da comissão porque é até uma lembrança, né, que eu tenho do momento que foi vivido lá, onde sim, né, claro, teve uma aceitação muito boa com relação ao tratamento, mas como a gente está falando dessa parte do retorno do atleta após esse tratamento, né, no caso dele a gente não teve tanto sucesso porque realmente ele decidiu sair do clube, né? Ele até tentou, voltou, tinha muitos amigos, tinha muito tempo de clube, né, mas acabou não dando muito certo, né, e aí todo esse processo de retorno dele, claro, foi feito da melhor maneira junto, inclusive com uma comissão muito, se a gente pode chamar assim, né, doutor, muito humanizada nesse sentido também, muito acolhedora nesse sentido, com várias conversas com a família, com o próprio atleta, né, até ele chegar a essa decisão junto com a família também, que ele ia decidir tratar, né, alguns sintomas que ele tinha que já eram bem visíveis assim, e ia deixar o futebol para um segundo plano. Então o técnico até deu para ele a chance de um tempo depois voltar, fazer uma nova avaliação, umas coisas assim, mas a coisa passou. Se eu não me engano, ele até voltou depois, mas claro, daí uma questão bem diferente, né? Doutor, a gente já passou de uma hora, eu acho que a gente pode concluir aqui com uma questão, talvez de dicas, né? Eu acho que é legal quando a gente pensa aqui, tanto da área da psicologia quanto da área da medicina, quando a gente pensa em dicas de novo, né, eu vou ressaltar aqui que eu penso muito em quem está assistindo a gente, né, no sentido assim de que são pais de atletas, em sua boa parte, são profissionais e estudantes de psicologia. No teu caso lá também são profissionais e estudantes de medicina, são atletas muitas vezes profissionais e atletas de formação.
E a gente poder pensar, claro, cada um em sua área, o que a gente poderia deixar de algumas situações para poder, pelo menos, pensar. Né? Eu acho que, assim, quem ficou aí a live inteira, ou quem passou pela live e foi pegando alguns insights, foi percebendo que quando a gente fala da questão da sintomatologia, ali a gente deixa algumas dicas, né, de percepção em qualidade de sono, percepção em qualidade da alimentação do indivíduo, percepção e qualidade dos relacionamentos, percepção e qualidade da questão quando envolve a própria rede de apoio, né, a apatia em fazer algumas situações, e, claro, deixar como uma dica para quem trabalha dentro dos clubes, né, essa ideia, né, da gente poder trazer não só em formato de palestras com profissionais, com ideias, claro, isso que você falou, né, doutor, do básico da preparação mental. O atleta ele tem que ser formado pelo clube, ou sair do clube sabendo que essas situações existem e como que ele vai se desenvolver, ou melhor, como que ele vai lidar com algumas situações a partir do momento que ele encontra elas dentro do contexto esportivo dele. Então, ou seja, situações que são para a gente básicas, né, quando a gente pensa em atuações dentro de clubes, e acho que pequenas dicas que a gente acabou passando para todos, né, nesse sentido de poder perceber, né, principalmente dentro de casa, para quem, né, que são os pais aí e os treinadores, quando acompanham isso aí dentro dos clubes dele, independente da modalidade em específico, independente do nível, inclusive, né, a gente pode encontrar isso desde escolinhas de formação até o alto nível, né, isso não tem idade, muitas vezes, para acontecer, né, e de outros fatores que podem, inclusive, se desenvolver a partir disso, sabendo que o ansioso também pode ser depressivo, e o depressivo também pode ser ansioso. Né? A gente pode ter essa dupla aí que pode estar, muitas vezes, sendo ocasionada por uma série de fatores. Se quiser complementar, doutor, acho que até para a gente poder fazer o fechamento também, que a gente já passou aqui de 1h10, 1h15 aqui de live, para a gente poder complementar aí para a gente poder descansar também um pouquinho. Bom, William, o atleta, acho que uma dica que ela é simples, mas valiosa. O atleta, ele é bifásico, digamos assim. Ele, ele ou ele está numa atividade, ou ele está se recuperando dessa atividade. Ou ele está se desgastando, ou ele está se regenerando. Ou ele está tendo uma atividade que vai desenvolver um desgaste físico e emocional nele, ou ele vai estar se recuperando, né, se alimentando, tendo sono, hidratação, lazer. Se ele se desgastar demais e não se recuperar, ele vai entrar no overtraining, vai entrar num desgaste emocional, físico, e vai se lesionar, vai ter depressão, vai ter ansiedade. E se ele só dormir, comer e não treinar muito, ele vai estar despreparado, não vai estar treinado. No momento que tu entende esse equilíbrio, consegue lidar melhor com os fatores de estresse. Então, tu tem que saber o que é sono. Tu tem que dormir bem. Mas, doutor, não te preocupa, eu só durmo 4 horas de noite, mas eu durmo 5 de tarde, depois que a gente não está treinando. Não, eu durmo bem. Eu durmo 6 horas, eu vou a partir das 2 da manhã. Então, eu hidrato super bem, eu tomo 1,5 litro de água por dia. Tá? Então, daí tu vai ver os lazeres deles, a alimentação, são coisas. O atleta que não percebe esse equilíbrio, por mais que tu ofereça instrução para ele, ele vai sofrer. Ele não vai se adaptar. Algum fator de estresse vai pegar ele. Aquele atleta que entende o sono. Uma vez perguntaram pro Ali, né? Qual era a parte do treinamento dele no boxe que era mais difícil. Ele falou que a parte mais difícil era desviar das garotas, dormir cedo e aceitar essa rotina, né? O atleta, ele é atleta 24 horas. Então, tem alguns meninos
são promessas que acham que tudo vai dar certo e começa a botar os, né, começa a beber para mais, começa a sair, vai ter um desequilíbrio nessa balança. Então, assim, quer ser atleta de alto rendimento, entende essa balança, durma bem. O atleta ele precisa dormir de 8 a 10 horas por dia, tem que dar 10 e meia já deitado, tem que tomar 3, 4, 5 litros, 4 litros de água por dia, dependendo do peso. Tá? Ter lazeres, ter uma estrutura, e ele vai ter que suportar. A vida de atleta de alto rendimento, ela vai ter dor, vai ter restrição, e vai ter carências que ele não vai conseguir repor lá na frente. Então, imagina o grau de motivação que tu não tem que ter para enfrentar isso. Geralmente são pessoas que já não têm mais nada, né? Não vieram de um lugar mais humilde. Por isso que eles se dão esse impulso. Pessoas que têm poder de escolha, será que eu vou ficar em casa? Será que eu não vou ficar em casa? Geralmente começam a, a se questionar e ter angústia e não conseguem o processo. Então, atleta de alto rendimento é difícil, e tu vai ter que passar por isso. E entender esse equilíbrio ajuda um monte. Não, perfeito, doutor. Acho que quem está com o ouvido aí bem aberto, independente se é atleta, se é pai, se é treinador, independente de quem seja, se conseguiu anotar, daí eu estou anotando algumas coisas aqui boas para a gente poder, claro, levar de ideias, de insights, sacadas para o nosso dia a dia profissional, né, para a nossa forma de trazer conteúdo. Então, acho assim, que tudo acaba ajudando, e para quem está com o ouvido aí bem aberto, acho que várias das situações que você trouxe, várias das dicas que você trouxe aí também, acho que são fundamentais, importantes, e isso que você falou, né, doutor? O atleta que se desvia dessas situações, eu penso assim, né, uma hora a conta chega. Se ela vai chegar muito cedo ou vai chegar no meio do caminho, a gente não sabe, mas não tem como, cara, plantar ali sementinha de laranja e querer colher limão. É a metáfora mais básica de criança que a gente usa, mas realmente é uma realidade que muitos acreditam que não, mas é só essa noite de sono, não, mas é só hoje que eu estou comendo isso, aí a coisa acaba se tornando uma rotina e que em determinado momento acaba se perdendo. Né? Então, assim, doutor, a gente teria, acho que, papo aqui para ficar até amanhã, né? Fazendo aqui um bate-papo, trazendo as realidades, trazendo conceitos, ideias, situações. Isso que a gente está falando de um tema que ele é muito amplo realmente, só que ele é extremamente necessário, né? Realmente não deu tempo nem de interagir com o povo, a gente viu que colocaram ali algumas perguntas, mas não deu tempo de ler as perguntas, não deu tempo até nem de pedir para a galera aí, que teve uma hora que tinha quase 30 pessoas ao vivo, era uma sala de aula, e a gente não teve essa possibilidade porque a conversa ela fluiu de uma forma tão natural, né? Tão boa assim de estar ouvindo, e tão agregadora a nível de conteúdo. Então, assim, eu quero agradecer demais, doutor, novamente, né, aqui publicamente, o teu aceite. De novo, é um prazer estar falando contigo aqui pela primeira vez. Esperamos que essa parceria dure muito tempo, talvez tenha até um segundo momento, né, doutor, onde a gente possa achar situações, né, que a gente pode estar conversando aí ao longo do ano, inclusive, que pode não ser depressão e ansiedade, mas que seja temas correlatos aí que a gente acaba conversando, né? E, claro, trabalhando dentro dos clubes. Então, agradeço demais, né, a você. Claro que eu vou deixar a palavra contigo aí para a tua mensagem para a galera, que teve uma dúzia aí que ficou com a gente desde o começo. Né? Então, doutor, obrigado por todas as dicas, os insights. Realmente uma verdadeira aula, né, que você acabou dando para a gente aí, de muitas situações que a medicina entende que são importantes nesse tema, e com certeza a gente sai dessa live com um conhecimento bastante diferente. Obrigado, viu, doutor? William, o Hélio me falou, tu vai adorar o William, é gente boa, ele é interessado, ele é parceirão. É uma pessoa boa de se ter por perto, né? E ele tinha toda a razão. Tá, William, foi um prazer conversar contigo. Dá para perceber que tu tem um carinho todo especial, que tu faz um excelente trabalho. Então, com certeza, vamos seguir juntos aí nessa empreitada. O Brasil é um país que tem uma potência esportiva muito maior do que de fato tens, digamos assim, na prática, né?
Sim. E eu acho que o nosso trabalho ele é fundamental para despertar várias coisas que vão modificar, não só no futebol, mas em tantos outros esportes, né? E assim, eu deixo um abraço, um carinho especial também às pessoas que nos acompanharam, né? E vão ter outras pessoas que vão olhar depois essa live, acredito que vai ficar gravada. Então, Sim, sim. um abraço e pode contar sempre comigo. É um assunto que eu converso bastante. Às vezes eu não tenho com quem conversar sobre essas Imagina. questões. Então, eu adoro, né? Eu adoro esporte, adoro estar envolvido nisso. E vamos lá, vamos que vamos. Eu sou, como eu digo com ele, eu sou muito otimista. Eu acho que muita coisa ainda tem a acontecer no nosso caminho assim. E a gente tem que estar aberto, a gente tem que conversar, a gente tem que agregar. Eu acho que isso vale para uma equipe multidisciplinar dentro do clube e vale para uma equipe multidisciplinar do jeito que a gente está fazendo aqui. Perfeito. Tem a mesma importância. Tá? Então, é uma coisa que eu levo sempre a sério. E eu gosto muito de estudar e trocar ideia sobre essas questões, porque a gente tem que estar junto. Perfeito. Isso aí, Doc. Obrigado. Valeu, bom descanso. Né? Já é tarde da noite aí, mas né? Bom descanso a você aí, boa semana. E com Muito certeza, obrigado. parceria é certa. De novo, em nome de todos aí que puderam participar, também agradeço demais a tua presença. Essa nova parceria que a gente estabelece e certamente não será a última. Pode ficar tranquilo que volta e meia a gente vai estar aí conversando para trazer sempre conteúdo de qualidade aí, realmente de pessoas que vivenciam, né, o esporte na veia, como a gente diz aqui, né, e que podem trazer um conteúdo de tanta qualidade como você ajudou a gente aqui hoje. Beleza? Obrigadão, Doc. Valeu, forte abraço. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Que acompanhou aí Valeu. também. Valeu. Tchau, tchau.